bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra, reiterando, como os áudios anteriores, que a partir do dia 17 de maio não farei mais a transmissão pelo WhatsApp, mas tudo será direcionado para o YouTube. Portanto, peço por gentileza que acessem o canal @nossas primícias, se inscrevam e acionem o sininho de notificação. Agradeço a compreensão e colaboração de todos. Estarei enviando o link do canal até o dia 16 de maio para já estarem fazendo a sua inscrição. E aquele que não consegue acessar o YouTube, envie uma mensagem escrita ou um áudio via WhatsApp e me comunique para continuar recebendo dessa maneira. Obrigado. Hoje, o Senhor nos leva a meditar sobre aquilo que está descrito na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 6, que diz: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho de que se deve prestar em tempos oportunos. Estamos vivendo um momento em que a intercessão se faz tão necessária, com crises existenciais, financeiras, emocionais e espirituais, que afeta diretamente a fé e a conduta das pessoas, causando muitos males à sociedade. É neste momento que julgamos que não há mais nada a ser feito. Não vemos uma saída ou uma única vontade que temos, ou a única vontade que temos é de sumir até tudo passar. No entanto, nós temos o que fazer. Somos filhos de Deus, chamados para a liberdade e para ser luz em um mundo de trevas. Agora, você pode estar perguntando, mas o que está ao meu alcance? E eu respondo que você tem uma arma poderosa contra tudo isso que está acontecendo. A oração é mais do que isso. É a oração de intercessão que move todos os lugares. A intercessão nos ajuda a crescermos na intimidade com o Senhor e transforma os nossos corações, fazendo com que internalizemos a palavra de Deus à medida que a oramos de volta a Ele. Devido ao fato de que as palavras de Jesus são espírito e vida, elas têm o poder de transmitir vida a nós à medida que as declaramos. Tantas vezes, as nossas orações podem ser rasas e egoístas, focadas apenas em nós mesmos, às vezes nem buscando o que Deus quer para nós, mas quase que implorando para que a nossa própria vontade seja feita ao invés da do Senhor. Mas é em momentos como esse que precisamos olhar à nossa volta e identificar quem precisa de uma oração. Lógico que podemos orar por nós, por nossas famílias, mas não pode ser apenas isso. Fomos chamados a ser discípulos de Cristo e, como seus discípulos, temos uma missão, que é espalhar a boa nova da salvação e acolher as pessoas que estão sofrendo, mostrando-lhes que são amadas pelo Senhor. Há tantas coisas pelas quais podemos interceder, entre elas, pelas nossas autoridades, saúde da população, dos irmãos, a situação financeira em que se encontra o país, pelas emoções, pelas famílias, pelas crianças, adolescentes, jovens, enfim, uma afinidade de coisas. Muitas vezes, deixamos de orar pelos outros ou por coisas grandiosas como o país e instituições, por não acreditar que há poder em nossa oração. Mas quero te dizer que o Senhor é que te capacita e que há poder na sua oração. As nossas orações pelos outros afetam os nossos próprios corações mais do que detectamos. Talvez não sintamos nada ao orar por uma nação que seja remota ou longínqua,
No entanto, há um impacto acumulado em nossa vida que frequentemente passa despercebido. O fato de estarmos envolvidos em oração por reavivamento e justiça muda muitas coisas em nós que frequentemente não nos damos conta e não conseguimos medir facilmente. Pense nisso por um momento. Simplesmente não sabemos onde estaríamos hoje se houvéssemos negligenciado a oração com o passar dos anos. Onde estaríamos em nossa maneira de pensar? Que emoções negativas poderíamos ter desenvolvido se houvéssemos vivido num vácuo espiritual de falta de oração? Qual poderia ser a diferença em nossos amigos e em nossas conversas se não houvéssemos persistido com veemência na oração por reavivamento e pelos outros? Então, caso ainda não tenha intercedido, essa é a hora. Sua oração tem poder. Tantas vezes nas igrejas vemos pessoas indo até os seus pastores ou líderes, acreditando que há mais poder na oração deles do que na própria. Não há problema em pedir oração a alguém mais experiente na fé, mas também não podemos deixar de acreditar que a nossa intercessão tenha poder, pois o Senhor que capacita os líderes e pastores é o mesmo que te capacita. Então, não deixe de interceder pelo próximo. Nosso Senhor quer nos usar como vaso de bênção na vida do próximo. Devemos interceder, administrar palavras de cura, restauração, sabedoria e abençoar aqueles que precisam. Não é possível saber que males temos evitado em nossa vida interior simplesmente como resultado de uma constante intercessão pelos outros. O oposto é igualmente verdadeiro. Se a oração não tem sido uma parte habitual de nossas vidas, então algumas das dificuldades e emoções negativas que experimentamos podem muito bem ser atribuídas à falta de um relacionamento crescente com o Senhor pela oração. Eu estimulo os que são iniciantes na oração e os que não têm sido constantes na oração a começarem hoje. Dê pequenos passos em sua caminhada de crescer em oração e observe o que Deus fará em sua vida. Portanto, não deixe de interceder, pois há poder na sua intercessão, seja pelo país, pela situação que estamos vivendo ou por uma pessoa que precisa. Peça direcionamento ao Senhor através do Espírito Santo, para saber o que Ele espera de você e para lhe dar discernimento sobre cada situação. Pois a intercessão, ela aprofunda a intimidade e estimula a transformação. Ela aumenta o entendimento, ela libera o poder de Deus, ela une-nos numa comunidade ao expressar o amor de Cristo, ela renova a nossa fé, ela multiplica as bênçãos e dá-nos uma herança. Não caia no engodo de que intercessão é algo pesado, porque quem pensa assim não está querendo mergulhar no Senhor, na sua palavra e viver esta vida de intensa intimidade e relacionamento com o Senhor. Busque e continue fazendo aquilo que o Senhor te ordenou. Mantenha-se em obediência, vigie e ore sem cessar. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Obrigado, Pai, pela sua graça. Obrigado, Senhor, pela sua glória. Somos, ó Senhor, aquilo que o Senhor assim preparou para nós neste tempo. Que em nome de Jesus, que a sua graça, a sua glória e o seu poder venha, Senhor, mas venham de uma maneira que as pessoas, ó Senhor, fiquem impactadas diante do seu poder, diante da sua graça, diante da sua glória. Nós somos seus, Senhor, e diante disso, que seja desde já quebrado grilhões, algemas, amarras, todo tipo de opressão, todo este peso, Senhor, que os teus filhos estão carregando, ou todo este tipo, Senhor querido, de condição que foi colocado sobre a vida deles, seja agora desfeito e destruído. Que a fé deles, ó Senhor, seja renovada e que eles coloquem toda a esperança e confiança em Ti, Senhor, para que nada, Senhor, os abale ou nada, Senhor, tire a paz que há em Ti. E que em nome de Jesus, que tudo aquilo que eles colocarem as mãos, haja, Senhor querido, a revelação do seu sobrenatural e haja, Senhor, a sua multiplicação e a sua frutificação.
mas que antes eles compreendam que a obediência, compreendam, Senhor, que a santidade e que a meditação e a prática da Sua palavra, elas são essenciais para que haja, Senhor, o crescimento em todas as áreas da vida. Então, em nome de Jesus, Pai, que haja, Senhor, e que seja liberada esta palavra profética agora, Pai. Que nada, Senhor, e ninguém, nenhum tipo, Senhor, de obstáculo, nenhum tipo de seta, dardo ou qualquer laço do inimigo, Senhor, seja maior que a Sua presença. Dê estratégias para cada um tratar, Senhor, sobre aquilo que necessita e mova-os, ó Pai, para poder viver o seu sobrenatural. Que venha, Senhor querido, o seu reino. Que venha, Pai, a sua graça, que venha a sua glória, Senhor. Livra-nos, Pai, de todo mal. Livra-nos, ó Senhor, em nome de Jesus, de toda tentação. Faça, Pai, com que a sua glória e a sua graça sejam presentes e que jamais falte, Pai, o pão na mesa, Senhor querido, de cada um dos teus filhos. Faça, Pai, com que a sua graça e o seu querer sejam manifestos em nós. E que em nome de Jesus, ó Pai, tudo que o Senhor preparou para mais este dia, venha, toma a direção de tudo. Pai, que o Espírito Santo de Deus organize tudo para nós, desde essas primeiras horas até, Pai, o horário de deitarmos e descansarmos ao Senhor, para que haja este renovar, Pai, e esta gratidão por tudo. Somos gratos a Ti. Consagramos tudo que temos e que somos. Consagramos pensamentos, palavras, atitudes, ações, consagramos tudo diante de Ti, para que o Senhor nos use e faça com que a Sua vontade seja manifesta. Muito obrigado, Pai. Graças nós te damos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólico Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.